bem, pessoal? Eu vou trazer aqui um exercício para tentar fixar a ideia que a gente trabalhou no vídeo anterior, certo? Como é que a gente vai aplicar a noção de semelhança de triângulos para resolver alguns probleminhas, né? Que é o exercício que eu vou deixar para vocês logo a seguir. Você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um prédio, certo? E você tem um poste, tá? E determinada hora do dia, o sol vai incidir tanto nesse prédio quanto nesse poste, tá? De maneira que você tenha uma sombra, tá? Que ela vai ter uma determinada distância de cada um desses objetos. Então, ó, o sol vai incidir sobre o prédio e vai gerar uma sombra de aproximadamente 6 metros, ok? Da mesma maneira, esse sol vai incidir sobre esse poste, gerando aí uma sombra de 3 metros. A pergunta que fica é, sabendo que o poste tem 2,5 metros de altura, seria possível determinar a altura do prédio utilizando apenas a sombra desses objetos? Pois é, a semelhança de triângulos ela é muito útil para resolver situações como essa, tá? E muitas questões de vestibular e concurso também trabalham dessa forma, ok? Então, como é que eu vou determinar a altura do prédio conhecendo a sombra que é gerada, né, pela altura desse prédio, e a sombra que é gerada pela altura do poste, conhecendo apenas a altura do poste, né? Inclusive, isso é uma experiência que a gente pode trabalhar posteriormente, ok? Então vamos lá. A gente viu que esses dois triângulos eles vão ser semelhantes, né? Por quê? Se eu disser para vocês, por exemplo, que o ângulo aqui é de 45 e o ângulo aqui também é de 45, o ângulo gerado, a gente sabe que isso daqui vai ser um triângulo retângulo, porque o poste ele tem que estar perpendicular ao solo, né? Assim como o prédio também tem que estar perpendicular. Então eles têm 90 graus. Existe uma propriedade na matemática que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180. Então, ó, 90 com 45 dá 135. Tá? E 135 a gente vai precisar de outro ângulo de 45 aqui e aqui. Então a gente já sabe que eles são semelhantes, certo? Tanto esse triângulo aqui gerado pela sombra e pelo prédio, quanto o triângulo gerado pela sombra e pelo poste, eles são triângulos semelhantes. Então vamos aplicar a semelhança de triângulos, ok? Vamos lá. A gente tem que fazer o seguinte, você vai determinar os segmentos proporcionais, ou seja, o segmento que aqui mede 6 metros, ele é proporcional a qual segmento nesse triângulo menor? Ao que mede 3, né? Então, ó, eles estão na mesma posição, são a base do triângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir 6 por 3, ok? Além disso, eu vou procurar quais os outros lados que eu posso trabalhar. Eu tenho aqui os lados referentes à altura do triângulo, né? Que na verdade aqui é a altura do poste, tá? Que mede 2,5, e a altura do edifício que eu vou chamar de x porque eu desconheço. Então, ó, como eu estou trabalhando o maior sobre o menor, então a proporção vai ser x sobre 2,5, ok? Então você estabelece uma relação entre base e a base do triângulo, altura e a altura do triângulo, ok? E aí, para resolver, eu vou aplicar o seguinte. Isso aqui a gente resolve facilmente com a regra de 3, né? Você vai multiplicar 6 por 2,5 e 3 por x, ok? E aí você vai ter x vezes 3, 3x. 2,5 vezes 6. Se você não souber, você faz um cálculo auxiliar. 2,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então, ó, isso aqui vai dar 15. Resolve a equação do primeiro grau, né? Está multiplicando, passa dividindo. 15 dividido por 3, x igual a 5 metros. E assim você descobre a altura do edifício. O edifício ele tem 5 metros. Tá? Então toda vez que você tiver triângulos semelhantes, você vai estabelecer os lados semelhantes. Né? Então, ó, 6 sobre 3 e x sobre 2,5. Tá ok?